Bom dia, meus irmãos. Bom dia a todos que porventura me ouvem nesta manhã. Estamos nesta manhã felizes por mais um dia que nós estamos vendo o sol raiar na presença do Todo-Poderoso, quem criou todas as coisas, céu, terra. Então nós temos que respeitar que todo joelho um dia se dobrará diante dele. Todo joelho se dobrará. Não significa que nós temos que orar só de joelho, como alguém diz aqui. Mas todo joelho um dia se dobrará diante dele, porque haverá um juízo final em que temos que prestar nossas contas diante do Todo-Poderoso. Dificilmente uma pessoa falar as coisas e viver o que fala. Dificilmente isso é difícil. Porque pregação, pregador, tem vários, muitos, milhões. Mas adoração certa diante de Deus, dificilmente quem tem. Porque dons, as vocações de Deus são dados sem arrependimento. Então, dons e vocações são dados sem arrependimento. Então, São Paulo, o apóstolo do amor, podemos dizer do amor, João era do amor, mas Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Primeira Coríntios, capítulo 2, ou melhor dizendo, 1 Timóteo, capítulo 2, os deveres de fazer orações por todos os homens. Tem um versículo neste texto que eu queria tomar uma atenção nesta hora, versículo 5. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vamos ler de novo. Escuta, você que crê que Maria e outro santo qualquer é mediador entre Deus para a nossa salvação. Você está fora, está ensinando errado, é antibíblico. Você está negando Jesus. Jesus disse: se alguém me negar diante dos homens, eu negarei aquele dia diante do meu Pai e dos seus anjos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque Ele que morreu por você e por mim, o qual cedeu a si mesmo um preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, Cristo, o Salvador, o Jeová, hoje, o nosso Jeová, é o Jeová Cristo. Tem uma religião, um movimento que
crê em Jeová, testemunhas de Jeová, não é testemunha de Jesus Cristo? Sim, esse que eu quero ser e vou ser. Se for preciso falar entre homens, se for preciso falar entre autoridades, se for preciso ser preso, falar tendo um presídio, eu tenho que confessar a Cristo, porque Ele é o nosso mediador. São João, o João 14, está escrito também isso. Eu rogarei ao Pai, não é outro. Ele é o tudo, meu amigo, meu irmão. Então, Cristo é o mediador. Se nós não colocar Jesus Cristo como primeiro, nós estamos sendo um idólatra. A verdadeira idolatria é o se negar a Cristo, a palavra, para colocar uma outra coisa. Seja Maria, seja qualquer outro santo que dizem que tem. Seja um homem, seja Brana, seja qualquer um. Se você colocar isto na frente, seja uma fazenda, seja uma casa, seja carro, seja salário, seja tudo. Se você amar alguém mais do que a Cristo, você está negando ao Senhor. A verdade, hein? Aí você é um idólatra. Você está idolatrando-se a si mesmo, ponhando Deus, outro mediador. Passou disto a idolatria. Se me negares diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e de seus anjos. É o que está escrito. Mas é necessário que venha escândalo. É necessário que venha escândalos. Marcos capítulo 3, em Marcos, livro de Marcos capítulo 3, está escrito o seguinte: chegaram então seus irmãos e sua mãe, medite aí, estando de fora, mandaram chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos procuram e estão lá fora. Mas Jesus olhou no versículo 33, versículo 31, 32, 33, agora que eu vou ler. E ele respondendo disse: quem é? Quem é minha mãe e meus irmãos? Está aí. Povo que diz que Maria é intercessora. Povo que diz que William Branham é o intercessor. O outro profeta, qualquer outro homem, é o intercessor. Deixaram a palavra, a mensagem da cruz para ler os outros livros. Jesus disse assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. Olhando ao redor para o que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Quem? Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Pronto? Precisa mais ainda? Se você tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, Senhor,
o Criador, o tiro sai pela culatra. Como vai entrar no reino de Deus? Como nós vamos entrar, sendo que fora ficaram os feiticeiros, os cães, os idólatras, os mentirosos? O reino de Deus entre quem faz sua vontade. Então não podemos negar ao Senhor por nada deste mundo, não tem como negar. Então, se nós negamos a Cristo por causa do materialismo, por causa de dinheiro, outra coisa, nós somos verdadeiros idólatras. Idólatras. A idolatria é isso. É se colocar outra coisa na frente. É a verdadeira idolatria. É o tesouro. Não ajunteis tesouro na terra, disse Jesus, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu coração. Qual é o teu tesouro, irmão, irmã, cristão, obreiro, pastor, pregador, mestre, padres, todos vocês que estão dizendo que vão para o céu, mas estão negando a palavra, negando o Senhor. Vocês estão negando o Senhor. Mas não pode falar, porque nós somos a religião mais velha do mundo, negando o Senhor. Uns dizem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, é a segunda pessoa de Deus. Está negando o Senhor. Jesus não é a segunda pessoa. Ele é o Alfa, ele é o primeiro, é o Ômega, o princípio, o fim, o Todo-Poderoso. Porque todo o poder foi dado a Cristo, nos céus e na terra. Não tem outro poder. Não existe. Diante dele, um dia temos que prestar as nossas contas. Então, não queremos ser idólatra. Para entrar no reino dos céus, tem que entrar pelo caminho estreito e apertado que conduz à vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram sobre esta porta. Mateus capítulo 7, verso 13. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que o encontrem. Mateus 7, verso 13 e 14. Verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. São Mateus, ou Mateus capítulo 7, verso 15. São lobos devoradores, vêm como ovelha, vêm mansinho, mas tira a chance dele se alimentar com teu dinheiro para ver se ele te considera. Porque por seu fruto conhecereis. Qual é o fruto? Que fruto você tem?
tive 11 anos numa denominação desde os anos 60, 72, que negam ao Senhor Jesus Cristo, dizendo que Ele é a segunda pessoa de Deus. Não é. A ensino de Deus, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Passou disso a idolatria, meus irmãos. Não adianta você ficar com o teu pastor mentindo, por exemplo, dizendo que um homem, William Branham, é o profeta de Malaquias, capítulo 4, é o Elias. Não é verdade. Elias foi João Batista. Não adianta vocês confirmarem dizendo que um Umbrana, veja aí, é o 7º anjo em Apocalipse 10:7. Não é verdade. Examina aí. Umbrana não é esse mensageiro que dizem. Ele não é um dos mensageiros, ou dos anjos das trombetas. Ele não é, isso não é verdade. Estão negando ao Senhor. Não negue ao Senhor, porque o tiro sai pela culatra. Se você está aí interessado, dizendo que teu pastor é verdadeiro, que isso é aquilo, que ele está falando a verdade, porque não sei o que, isso é mentira. Que Deus nos livre da idolatria. Idolatria. Não entrarão no reino dos céus nenhum idólatra. Idólatra. Foi o que Paulo fala. 1 Coríntios 6. Ele diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo irmão, for um devasso, o avarento, o idólatra, o maldizente, o beberrão, o roubador, com o tal nem com ele pode comer juntos. Então tem que haver uma separação. Separação da idolatria. Idolatria. Reis poderosos se idolatraram. Deus não gosta disso. Deus não quer isso de nós. Até o próprio Salomão, o homem mais sábio das Escrituras, só Cristo que é maior do que ele, se idolatrou-se com mulher, com um ídolo de outras nações. As mulheres tomaram o seu coração e ele perdeu o seu reino. Vamos parar de brincar com Deus, porque o juízo está chegando aí. Que o Senhor complete esta palavra a todos aqueles que nos ouvem nesta manhã. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Com esta palavra, com este verso da Bíblia, mata todos os espíritos que tem Jesus como segunda pessoa ou um homem antes de Jesus Cristo para se adorar ou para pregar sobre isto, que não confirma as Escrituras. Não coloque outra coisa na tua alma a não ser o Jeová de Deus, o mandado, aquele que o Senhor mandou para ensanguentar no Calvário. E este preço está pago. Cristo por nós todos. Deus nos ajude nesse final de ano. Guarda-nos desse dia e toda nossa gente. Sai do engano. Sai do engano, porque vai chegar o dia
do juízo. E no filtro de Deus ninguém passa. Temos que se acertar agora ou nunca com o nosso próximo, amar os nossos irmãos, qual eu preciso amar. Se eu não amá-los, não puder suportar, não tiver o amor mesmo, eu também estou fora. Mas só Cristo pode nos dar. Deus abençoe e nos guarde nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém.